Olá, meu nome é Matheus Oliveira dos Santos, eu sou graduando em Engenharia da Computação pela Universidade Federal de Ouro Preto e vou falar um pouco aqui para vocês a respeito de Cloud Computing de uma forma resumida. Bem, essa expressão Cloud Computing começou a ser mais utilizada por meados de 2008, mas o seu conceito já era empregado em serviços mais antigos, como por exemplo o e-mail. De uma forma mais formal, a Cloud Computing pode ser definida como um paradigma de computação de larga escala com foco em economia de escala. Esse paradigma fornece serviços de forma virtualizada, dinamicamente escaláveis, como processamento de dados, armazenamento de dados, plataformas, serviços e aplicações. E todos esses serviços ficam disponíveis de forma escalar para seus clientes por meio da internet. Bem, algumas características interessantes da Cloud Computing que a gente pode citar para a gente poder entender melhor. Mobilidade. Você poder acessar o seu serviço, a sua plataforma, a sua aplicação de qualquer lugar. Escalabilidade. Se você precisa de mais recursos, se você precisa de mais armazenamento, isso vai ser aumentado. Se você precisa de menos, isso vai ser diminuído. E multiplataforma, você pode acessar de qualquer plataforma. Essa segunda característica, que é a escalabilidade, ela traz um benefício, que é a questão de pagamento por uso, né? Se eu uso mais, eu pago mais. Se eu uso menos, eu pago menos. Nós estamos falando aqui de serviço para empresas, né? A gente que é usuário comum, geralmente a gente paga um valor fixo mensal e você usa aqueles X megas, aquele de armazenamento que você tem. Bem, outra questão interessante da Cloud Computing que é necessário a gente saber é a questão dos tipos de modelos que a gente tem, né? A gente tem software como serviço, disponibilizado como serviço, que são os casos do Google Docs, Microsoft 360, aplicações que você consegue utilizar pela internet. A gente tem as questões que não é tanto comum para a gente, usuários comuns, né? Como por exemplo, plataformas como serviço, o Microsoft Azure, que é uma plataforma disponibilizada online. Isso é um meio de plataforma disponibilizada como serviço e outra modalidade seria hardware como serviço, né? Você contratar um hardware para estar realizando um processamento que você necessita. Você utiliza um hardware de um terceiro. Bem, entendido então que essas características, disponibilidade, escalabilidade, multiplataforma, esses três tipos de serviço, a gente pode entender um pouco da infraestrutura da Cloud Computing, computação em nuvens, como é dita aqui no Brasil. Basicamente, a gente tem duas infraestruturas diferentes. A gente tem a nuvem pública e a nuvem privada. O que são as nuvens públicas? As nuvens públicas, para facilitar o entendimento, a gente pode pensar aí como Dropbox, Google Drive, entre outras. Nossa, mas essas empresas são privadas, como se a nuvem é pública? Não quer dizer que os seus dados são públicos, quer dizer que a infraestrutura ela é compartilhada, ou seja, mais de uma empresa presta serviço para essas outras empresas armazenando esses dados na infraestrutura dela. O que diferencia ali só os meios de acesso a esses dados, mas mais de uma empresa compartilha esses seus dados que estão, por exemplo, no Dropbox. E já a nuvem que a gente diz privada, a infraestrutura ela é privada. Por exemplo, a Serpro, que armazena os dados do governo do Brasil, ela tem a sua própria infraestrutura ali que armazena esses dados para o governo, ou a Cobra que armazena os dados para o Banco do Brasil. A infraestrutura dela é privada. Bem, tem sido um termo crescente e muito falado a respeito do Cloud Computing pelos benefícios, né, que ela pode trazer para as organizações. Um dos benefícios, economia de energia. Sim, economia de energia. As empresas não precisam ter mais um servidor ligado 24 horas, logo isso pede um ar-condicionado 24 horas, um no-break ligado 24 horas, custo de manutenção de hardware
e dentre outras coisas. E essa economia escalável que a Cloud Computing fornece faz com que você não tenha hardware subutilizado na sua empresa. Algumas empresas como a Amazon, por exemplo, elas fornecem serviços. Se você precisa de mais processamento ou de mais armazenamento ou de mais conexões, ela fornece. Se você tem menos conexões, ela também fornece menos conexões. Ou seja, você paga só pelo que você usa, né? Esse tem sido um dos grandes fatores e que tem sido grande falado na Cloud Computing. Basicamente, eu acho que de uma forma rápida, né? E mais concisa, a gente pode definir Cloud Computing dessa forma. Obrigado.